Eu gostaria de ler convosco Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, e diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação. Fazei algo a favor da vossa salvação. O verbo operai significa mesmo trabalhar, operar, ser a causa de algo ser feito. Aonde? Na sua vida. Quanto à salvação. Trabalhar de tal forma quanto à salvação para que desenvolvam. Trabalhar a salvação. Trabalhar ou operar a vossa salvação significa que tem em vista um objetivo. A pessoa que vai trabalhar tem que ter um objetivo. A realização de alguma coisa. E trabalhar até a realização desse trabalho. Portanto, trabalhar até a sua conclusão. Operar a salvação não implica um esforço pelo qual se possa ser salvo. Operar a salvação não significa trabalhar para vir a ser salvo. Mas esta palavra é dada a quem já é salvo. Ora, quem já é salvo tem que operar, tem que trabalhar naquilo que recebeu. O que é que isso significa? Saber aplicar ou fazer um aproveitamento daquilo que nos é dado em Jesus para que possamos crescer em Jesus e viver na plenitude da sua salvação. É como uma criança que vai para a escola. Há aquelas crianças que aprendem coisas que não deviam aprender, como, por exemplo, a copiar dos outros. Isso é uma tentação que bate à porta de todos os estudantes. Gostaria de ir a um médico que alcançou a sua licença de médico porque soube copiar muito bem. Ir a um médico que é especialista em copiar, mas que não estudou, é arriscado. Operar a salvação é fazer um aproveitamento daquilo que nos é dado. Ler, meditar, absorver, deixar a palavra de Deus moldar a vida, o pensamento, o raciocínio, a forma de encararmos as tribulações da vida. Porque a tribulação bate à porta de todos. Como é que nós vamos encarar isso? Vamos bater o pé, dar socos na mesa? Não, não é assim. Nós aprendemos a palavra de Deus para trabalhar em nós, para que haja um crescimento. Operar a salvação é aprender de Jesus. Operar a salvação é viver a verdade da salvação. Não é interessante quando a mãe águia lança as pequenas águias do ninho, porque tem que aprender a voar. A águia não foi feita para viver no ninho, mas foi feita para voar e desenvolver-se e ter o seu lugar na natureza. Assim como a águia tem que fazer um esforço para aprender a voar, assim também nós esforçamos. Não é o esforço que traz a salvação, mas é o esforço que o salvo faz para crescer na salvação. A Bíblia fala sobre nós refletirmos Jesus. Paulo diz, segundo aos Coríntios, ele diz lá à igreja: vocês são a carta escrita que eu escrevi pelo Espírito, que os outros podem ler. Como é que as pessoas podem conhecer o Evangelho se não leem a Bíblia? Eles leem as nossas vidas. Será que vale a pena ler a nossa vida? Vale a pena se há um operar a salvação. Não vale a pena dizer que eu estou reconciliado com Deus e todos os dias vou almoçar lá ao pé dos porcos. Que reconciliação é essa? Não vale a pena dizer que Deus transformou a minha vida se eu todos os dias vou lá para o mato e torno-me uma ovelha perdida. Não, eu tenho que aprender a andar com Jesus. Há a minha parte. Tanto como foi a minha parte querer reconciliar-me com Deus, aproveitar o que Deus me deu em Jesus, como também agora caminhar com Ele a cada dia. Desenvolver-me nele. Aprender daquilo que Ele tem para mim. Aprender a discernir a vida mediante a sabedoria que Deus nos dá. A Bíblia diz: no mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vêm aflições à vida, como é que nós vamos lidar com isso? É com o conhecimento que já adquirimos e que vamos adquirindo. Pelo relacionamento que já vai sendo mais enraizado em Deus e enfrentamos as lutas da vida com uma perspectiva diferente. Não derrotados, mas dizendo: ainda não sou perfeito, eu ainda estou a aprender, estou a caminhar até aquele ponto em que estou com o Senhor. Até que um dia chego à eternidade com o Senhor. O alvo é apropriar
e viver a verdade para a qual fomos reconciliados. Aproveitar, apropriar, fazer minha aquela palavra que Deus me dá. Neste mesmo versículo, Filipenses 2,12, Paulo diz: sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas agora na minha ausência. Palavra obedecer. Que eles continuassem em obediência a operar a salvação. A palavra obedecer é um verbo. Obedecer é um verbo, significa fazer algo. Um verbo significa sempre fazer algo. Substantivo é um objeto. Ele diz, vocês sempre obedeceram. Agora, em que sentido é que Paulo está a falar? Implica aprender de quem nos ensina. É como um aprendiz que está debaixo da orientação daquele que o ensina. Eu, quando acabei a escola bíblica, descobri que havia muita coisa que não sabia. Pensava, bem, já tenho o meu diploma, já estudei teologia, já estou aqui preparado. Eu descobri bem cedo que não. Eu tive que aprender do meu pastor, de outros que já tinham mais experiência do que eu, ver como eles faziam, como lidavam com as situações, aprender com eles. Há jovens que dizem, tu já viveste a tua vida, agora deixa-me eu viver a minha. E o pai diz, mas eu quero te ajudar para evitar os erros que eu fiz. Dá-me a liberdade para eu fazer os meus erros. Como se os erros é um valor que se põe num baú para mostrar, enfim, para ter lá umas medalhas. Não. Nós aprendemos ao aspecto da aprendizagem em Deus. Então, quando Paulo diz, vocês sempre me obedeceram, ou seja, vocês sempre ouviram a minha instrução. Que instrução era essa? Aquela que o apóstolo deu da palavra. Aquilo que o apóstolo deu para eles aprenderem a crescer na salvação, a evoluir em Deus, a ter maior conhecimento de Deus, ter maior raízes em Deus. Ser como aquela árvore que resiste à tempestade porque tem raízes que vão lá bem no fundo e no vento não arranca. E crescer em Deus após a reconciliação é precisamente isto. As raízes crescerem lá para o fundo, descerem. Estar num lugar onde não só vai captar os nutrientes que necessita, mas também vai poder resistir às tempestades da vida. O encorajamento de Paulo à obediência é significativo, visto ele está a chamar os crentes à prática de algo, como sempre obedeceste. Isso implica a prática, ouvir as instruções, o ensino para fazer. Ouvir para fazer. Eles ouviram as instruções para fazer algo. Eles ouviram o Evangelho através do ministério de Paulo. E o seu desenvolvimento com pessoas reconciliadas com Deus através de Jesus dependia de eles apropriarem os ensinos do apóstolo. Crescimento espiritual não se realiza sem apropriação, sem aprender, sem operar a salvação. Sem operar a salvação. Há crentes que entram na casa de Deus, mas só ficam à porta. E há aqueles que entram para entrar na congregação dos santos e juntos louvarem a Deus e terem comunhão com os santos e crescerem juntos, orarem uns pelos outros, serem um apoio uns para os outros, fortalecer a fé uns dos outros, ajudar a levantar os braços cansados, ser um apoio. Isto é ser parte da família de Deus. São alvos que Deus nos tem dado, porque fomos reconciliados para ter um propósito, ter um alvo no reino de Deus. E isto é que dá valor à nossa vida em Deus. Repare como Paulo termina este versículo. Operai a vossa salvação como? Temor e tremor. Portanto, fazei algo, trabalhai a salvação, aprendei, apliquem estas verdades à vossa vida. Façam como a Bíblia ensina. Vamos aprendendo, vamos sendo instruídos nos caminhos do Senhor, apliquem isso. Mas como? Como é que se faz isso? E aqui chegamos, ou poderá ser talvez o aspecto mais pesado desta meditação. E vão ver porquê. Porque ele diz com temor e tremor. O que é que significa temor e tremor? Bem, temor, operar a salvação com temor significa operar a salvação com respeito profundo para com Deus. Há pessoas que dizem, mas o que é isto ter temor de Deus? É ter medo de Deus? Bem, eu acho que é muito bom saber o que é que significa ter medo de Deus, porque Ele é todo poderoso, tem todo o poder nas suas mãos. Mas a palavra temor é mais no sentido de respeito por Deus ser quem Ele é. Este temor é a reverência e o reconhecimento junto com o amor que manifestamos para com Deus.
Não há temor de Deus sem reconhecer Deus. A pessoa pode dizer que tem temor de Deus sem conhecer Deus. Eu vou dizer o que é que tem. Tem medo de Deus. Quem diz que tem temor de Deus, vou repetir, quem diz que tem temor de Deus, mas não conhece Deus, não tem temor, tem medo. Temor de Deus é o respeito, é a honra, o reconhecimento de Deus, junto com o amor. Amamos e tememos a Deus, porque conhecemos Deus. A Bíblia diz em Provérbios 2 que a pessoa que busca a sabedoria, busca entendimento, vai conhecer Deus. Então vão entender Deus, está lá escrito. E quem não busca o entendimento, quem não busca conhecer Deus, nunca vai temer a Deus. Porque não sabe o que é que está a temer. Pensa que é uma força extraterrestre que não compreende, quer é fugir, porque não entende. Tem medo. Nós não temos que ter medo de Deus, mas devemos ter temor, respeito para com Deus, honra a Deus. Temos que ter tal temor perante o Senhor que lutou tanto por nós contra um tão grande adversário. O Senhor Jesus deixou a sua glória, o seu lugar ao lado do Pai para vir a este mundo. Sujeitou-se a tanta tribulação, tanto ataque e por fim a morte vergonhosa da cruz. E assim ele lutou contra o nosso adversário. Temor é reconhecer isso que Jesus fez e respeitá-lo tanto pelo que ele fez por nós. Temor é o sentimento que temos perante quem nos amou ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nossos pecados, para que por esta morte fôssemos salvos. Isso é temor, operar a salvação com temor, com respeito e honra para com Deus. Depois diz tremor. Agora, tremor é outra coisa. Tremor significa tremer. Porquê tremer diante de Deus? Porque estamos perante a presença majestosa e poderosa de Deus. Oh, Deus é tão poderoso que tudo sabe. Tremor na operação da nossa salvação é a reação que sentimos perante a demonstração da autoridade e imenso poder de Deus, inspirada pelo seu amor para conosco. Imagine estar perante o mar e o exército de Faraó atrás, a galopar a alta velocidade com seus cavalos e com seu exército para ir buscar o povo judeu. E eles estavam perante o mar e o exército a vir atrás deles. Deus abre o mar e eles passam. E a pessoa vai ali quase que a tremer porque saiu de uma situação aflitiva, está a entrar numa situação de liberdade e sabe que não é pela sua força, é o poder de Deus. Vai ali a tremer, porque está na presença de um poder que é tão grande, que nem dá para a mente humana compreender ou captar. Operamos a salvação com tremor, sabendo que estamos na presença de Deus, que fez uma obra tão grande ao dar-nos o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Tremor diante de Deus é saber que Deus sabe tudo o que se passa connosco e até no nosso pensamento e no nosso sentir. Trememos diante de Deus. Esperamos a salvação com tremor diante de Deus. É levar a salvação muito a sério. Nestes últimos anos tem-se falado muito sobre o amor de Deus e está absolutamente certo falar no grande amor de Deus e grande misericórdia de Deus, mas não podemos esquecer o temor que se deve a Deus e o tremor para estar diante de Deus, que tudo sabe acerca de nós. Tremor é o sentimento que estamos diante de Deus a quem nós nunca poderemos enganar. Operamos a salvação com tremor, compreendendo que não merecíamos a salvação, mas que Deus nos deu. A salvação que é tão grande, imensurável, não dá para ser medida, e Deus também não dá para ser medido porque é tão grande. Tremor porque sabemos que somos fracos. Viemos do pó e ao pó voltaremos. É este tremor com que nós trabalhamos a salvação. Aquele respeito, aquela honra a Deus. Sabendo que nós estamos em pé porque é Deus que nos segura em pé. É Deus que nos sustenta. Tito 3,5. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não as nossas obras, mas o que Deus fez, lavou-nos. Pela sua misericórdia, Ele purificou-nos, pôs em nós o Espírito Santo. Portanto, operar a salvação com temor e tremor implica levar a nossa reconciliação com Deus muito a sério e com respeito. O nosso passado foi bastante pobre
comparando com a riqueza que Deus tem para os que são dele. Nós temos tanto em Deus e louvamos a Deus. Somos reconciliados para quê? Para os alvos que Deus tem para nós. Para uma imensa riqueza em nós. Se ficarmos só pela reconciliação com Deus, é como quem entra na casa de Deus e fica à porta. O Senhor Jesus disse que Ele é a porta. E Ele acrescentou que quem entra por Ele achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Aí nós lemos que Jesus disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. A oferta de Deus em Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, é que entremos e estejamos nas suas pastagens. O propósito da reconciliação com Deus é estarmos bem com Deus e andarmos e continuarmos no seu caminho. É por andarmos no caminho de Deus em que vamos apropriando os ensinos da sua palavra que vamos operando a nossa salvação. Ou seja, a salvação passa a ser um modo de vida para o discípulo de Jesus. Como vimos nesta reflexão, somos salvos em Jesus. Esta salvação não é obra nossa, mas sim de Deus, através de Jesus. O facto de termos que operar a nossa salvação significa que temos que apropriar os ensinos do Evangelho de forma a sermos formados mediante estes mesmos ensinos. Operar a nossa salvação é usar o que temos aprendido da palavra de Deus, tendo em vista o nosso crescimento e maturidade espiritual. Tendo em vista a transformação do nosso entendimento para que possamos ter um raciocínio mais segundo a palavra de Deus. Operar a nossa salvação é viver a salvação, crescer neste modo de vida enquanto avançamos no nosso envolvimento na obra de Deus. O tema da reconciliação com Deus é central no âmbito da doutrina bíblica. É assunto que nos é revelado nas Escrituras e por isso é de grande significado para quem deseja entrar e participar no reino de Deus. Paulo via este assunto como sendo tão relevante para os cristãos que ele disse, o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 19 e 20. 2 Coríntios 5, versículos 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Notemos, Paulo disse, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É como se o apóstolo insistisse. É Deus que chama as pessoas para se reconciliarem com Ele. Paulo via-se apenas como o instrumento que Deus usava para falar às pessoas. Ele desejava que as pessoas compreendessem a importância desta mensagem da reconciliação com Deus. E ouvindo e aceitando esta mensagem, que viessem a Deus através da porta que é Jesus. Eu encorajo a cada pessoa para dar atenção à mensagem do Evangelho e vir a Deus através de Jesus, o Salvador. Se ainda não o fez, é oportuno fazê-lo o mais cedo possível. Por que não o fazer agora? Se esta é a sua decisão de se reconciliar com Deus, diga a Deus: eu aceito que Jesus morreu
pelos meus pecados para me salvar. Diga a Deus que acredita em Jesus e que, ao crer em Jesus, que entra neste caminho da salvação que lhe é ofertada. Acredite que Deus ouve quem se expressa diante dele, crendo em Jesus e no seu Evangelho. Há muito mais que comentar sobre este assunto. Se quiser conhecer mais sobre este caminho da salvação, conforme é expresso no Evangelho, poderá entrar em contato comigo usando o meu e-mail, que tem estado no rodapé ao longo deste vídeo. Este mesmo e-mail está nesta mesma janela informativa. Poderá tomar nota do meu e-mail se quiser entrar em contato comigo. Se esta meditação puder ajudar outras pessoas, talvez queira compartilhar a mesma com elas. Quero ainda recomendar as seguintes práticas espirituais. Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus Pai em oração. Faça a sua oração sempre e unicamente no nome de Jesus. Por que no nome de Jesus? Porque, como a Bíblia ensina, é por Jesus que chegamos ao Pai. Frequente regularmente uma igreja que ensina sobre os caminhos de Deus e, em especial, sobre a salvação em Jesus. Conforme as oportunidades, fale com outras pessoas sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo e morrer na cruz. Continue orando para que a bênção de Deus continue ampla na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.